Boa noite, irmãos. É sempre uma emoção voltar aqui. O irmão Cláudio estava mostrando algumas fotos, e tem uma foto que nós estávamos construindo um depósito para guardar o material. Não tinha nada aqui. Tínhamos feito a terraplanagem desse primeiro terreno. Depois compramos o segundo e compramos o terceiro. Não deu para comprar o quarto, porque era uma casa e não tínhamos condições. Mas a história é bonita. Lembro do irmão Obadias, irmã Odete. Irmão Obadias era aquele evangelista que, se ele fosse evangelizar um poste, 2 horas da tarde, a luz acendia lá em cima. Tamanha era a facilidade de evangelismo que tinha o irmão Obadias, que teve uma influência muito grande na organização dessa igreja. E hoje eu vou fugir um pouco eu gosto sempre de expor um texto bíblico, e hoje vou trabalhar com sermão temático. O sermão temático é aquele que você coloca um título e você vai desenvolvendo com alguns versículos esse título, porque num dia de aniversário eu creio que seria a melhor forma de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus e mostrar o que é a igreja. Eu vivo num país agora chamado Estados Unidos, numa região, eu estou muito mais perto do Japão do que do Brasil, ali no Mediterrâneo, no estado da Califórnia. É o estado mais liberal dos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, na nossa região, aqui tem um americano concordando comigo, né? É liberal total. Na nossa região, nós temos 7 ou 8 cidades que formam o condado, seria o nosso distrito aqui, provavelmente, aproximadamente 2.500.000 pessoas, e só 3% frequenta a igreja. Eles consideram a região como um país não alcançado. Isso causa-nos preocupações muito grandes, porque a igreja não está sendo mais o que era em termos de influência na nossa sociedade. E nós precisamos alertar a igreja, exortar a igreja, para que não deixemos de sermos luzes nesse mundo tão caótico que nós estamos vivendo. Para vocês terem ideia, a nossa igreja tem aproximadamente 150 membros. Em frente à nossa igreja tem uma igreja que é pastoreada por um homem que agora se diz mulher, o que é muito comum no estado da Califórnia. Uma degeneração da raça humana, ofendendo aquele que a criou, o nosso Deus. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a igreja. É uma dádiva imerecida de Deus para a nossa sobrevivência num mundo tão hostil. Eu não sei o quanto você valoriza a igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu refiro a um grupo de gente que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ganhamos uma graça que é imerecida, não merecíamos. E nós, pela igreja, sobrevivemos nesse mundo tão hostil, debaixo da graça regeneradora, salvadora, e debaixo da orientação do Espírito Santo para as nossas vidas. Agora, vocês imaginam aqueles que não têm nada disso, não foram alcançados pela graça, não têm o direcionamento do Espírito. Os irmãos podem imaginar que vida leva essa gente sem Deus. Por isso que nós temos que valorizar muito a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, é um prêmio que Deus nos deu. Não há maior bênção que pertencer à igreja comprada por um preço incalculável pelo seu dono Jesus Cristo. Essa igreja que nós participamos, ela foi comprada por um alto preço. Ela foi comprada pelo preço do derramamento de sangue do próprio Deus.
porque Jesus é Deus. Ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nos levar a viver eternamente com Ele. E qual é a origem da igreja? Diz em Mateus 16, 18: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A origem da igreja é a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa é a origem da igreja. Não vamos dizer que a igreja teve a origem em Pedro, e ele é a pedra. Se Pedro fosse a pedra da igreja, meus irmãos, a igreja seria totalmente abalável, porque Pedro sempre foi um exemplo de negação. Mais tarde, que ele venha realmente ter uma alerta, e mudou totalmente a sua vida. E agora a pergunta: a quem pertence a igreja? A quem nós pertencemos? Se eu dissesse quem é a igreja, que resposta vocês dariam? A igreja? Vocês todos estão dizendo que a igreja somos nós. Eu não gostei dessa resposta. Eu gostaria que você dissesse: a igreja sou eu. Sabe por que eu digo isso? Porque dizendo que a igreja somos nós, você acaba colocando a responsabilidade em várias pessoas e não a responsabilidade direta para você. Então, a igreja sou eu, a igreja é você. E juntando eu com você, nós formamos nós. Mas eu gosto de salientar a particularidade de cada um como sendo a igreja de Cristo, e todos nós formamos essa igreja maravilhosa. Olha o que diz o texto de Atos 20, 28. Cuidem bem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Veja bem o valor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela se constitui o único e perfeito sistema religioso. Eu creio que todos vocês já conhecem vários sistemas religiosos que existem nesse mundo. Você vê testemunha de Jeová que prega uma coisa, adventista prega outra, os mormons prega outra, e o pessoal da teologia da prosperidade prega outro. Mas a igreja verdadeira é aquela que está fundamentada em Cristo Jesus, e ela é um sistema absolutamente perfeito de religião, de nossa ligação com Deus, é a igreja. Olha o que diz Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, a igreja é o poder de Deus, e nós pertencemos à igreja que é o poder de Deus. Por isso que ela é inabalável, por isso que ela é um sistema religioso absolutamente perfeito, porque é perfeito o seu Criador, é perfeito aquele que deu a vida pela sua igreja. Por isso ela é o sistema perfeito, inabalável, coerente, não se iguala a nenhum outro pela sua natureza divina. A igreja é de Deus, foi Deus que a fundou. Seu Criador viveu tudo que ela pede dos seus. Essa é uma particularidade da igreja que eu admiro demais, porque tudo aquilo que o Criador da igreja pede para você, pede para mim, ele viveu. Olha o que diz o texto, Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado e sem pecado. Qualquer tentação, qualquer situação difícil que você vive, o Senhor Jesus Cristo viveu. A única diferença é que ele não tinha pecado e não caiu em pecado, mas ele passou por todas as agruras da influência do pecado enquanto viveu. Olha como é coerente. Será que um Deus como Maomé
se identificava com seus seguidores assim? Nenhum. O seu Criador é rocha inabalável. 1 Samuel 2,2 diz: há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Rocha inabalável. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora quero que sejamos exortados, relembrando da bênção de pertencer a essa igreja comprada pelo próprio Deus, para que sobrevivamos nesse mundo tão hostil e dominado pelo mal. Primeiro, nos deu o livramento da condenação eterna. É através da igreja, da pessoa de Jesus Cristo, que o evangelho foi proclamado a mim, a você, e nós recebemos o livramento da condenação eterna. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para nós, porque alguém pagou o preço que seria impossível que nós pagássemos. Foi o próprio Deus. Querem ver outra? Nos deu a segurança absoluta que somos dele. Existe uma linha doutrinária de alguns segmentos por aí que diz que o crente perde a salvação. Aquele que diz que perde, não é que ele perdeu, ele nunca foi salvo. Olha o que diz João 10:28. E deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O próprio Deus dizendo isso. Nos deu a filiação. Somos filhos de Deus. João 1,12 é um versículo que todos nós sabemos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Já pensou que você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sabe o que significa isso? Você é filho do herdeiro de todas as coisas. Você é filho daquele que um dia você vai habitar com ele na eternidade e vai usufruir de tudo que ele fez. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os tornam filhos por adoção. Deixa eu trabalhar um pouquinho com esse termo. Eu não concordo muito com filhos por adoção, quando nós fazemos a comparação da adoção de Deus, nos adotou como filhos, quando nós comparamos com a adoção que ocorre na nossa sociedade. É totalmente diferente. Deixa eu fazer algumas colocações. Quando falamos em adoção de filhos nós humanos, é dentro de um sistema judicial segundo as exigências humanas. Seria a nossa adoção por Deus igual à humana? Não, é totalmente diferente. Se não, vejamos, quando pequenos, por não ter a vontade própria, a criança é adotada e a justiça assume o processo e concretiza a adoção. Segundo, quando criança, já da idade e da razão, ela pode aceitar ou não seus pais adotivos, pois existe o processo de adaptação. Olha que interessante. Terceiro, quando a criança adotada cresce, ela quase sempre manifesta o desejo de conhecer os seus antigos pais. Nós não. Quem era o nosso pai antes de sermos adotados por Jesus? Estão com medo de dizer? O diabo. O diabo. Nós não temos saudades do nosso antigo pai. Vocês, nós, que somos convertidos, um dia o nosso pai era o inimigo. Alguém tem saudade dele? Nenhum, ninguém. Já ouvi casos que um filho adotivo opta por viver agora com os seus pais, que ele descobriu quem eram os seus pais e passa a viver com ele. Nós não. Eu não sei se alguém que foi adotado por Deus
quer voltar a ter o diabo como pai? Acho que não tem nenhum louco aqui. Por isso que eu entendo que a adoção que recebemos envolve um novo nascimento, diferente da adoção humana, pois não tem um novo nascimento, tem só um documento que diz que agora você é filho daqueles pais. Filhos espiritualmente não são simplesmente adotados, e sim nascidos de novo. Se você quer usar o termo bíblico que somos adotados por Jesus, tudo bem, mas não faça uma comparação como sendo igual à adoção dos humanos, é totalmente diferente. E nos deu uma nova maneira de pensar. Olha quanta coisa boa. 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Olha o que o texto diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você sabia que você tem a mente de Cristo? Que eu tenho a mente de Cristo? Sabe o que significa isso? Nós podemos pensar como pensa Jesus. Nós podemos amar como ama Jesus, porque a mente dele foi incutida em nós através da ação do Espírito Santo, que dirige as nossas vidas. Nós temos a mente de Cristo. Não é maravilhoso isso? Por isso, cuidado com o seu pensar, cuidado com as suas atitudes, porque você deve pensar como pensaria o Senhor Jesus Cristo. Se você passa na rua, você vê um alcoólatra caído ali, você que tem a mente de Cristo, como que Cristo olharia para aquela pessoa? Hoje pregamos lá na Piba pela manhã com ela, e ela aceitou o Messias e saiu a anunciar que o Messias chegou, e anunciou aos samaritanos. Ela já tinha 5 maridos, mas naquele momento provavelmente ela passou a ter a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, a nossa vida é diferente, a nossa sensibilidade para com o pecador é muito diferente. A nossa sensibilidade para conviver com os nossos irmãos é totalmente diferente. Isso porque temos a mente de Cristo. Ele nos tornou capazes de ter o que Ele tem. Olha que maravilha. Colossenses capítulo 1, versículo 12. E agradeçam com alegria ao Pai que nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Sabe o que significa isso? Ele nos tornou capazes de nós termos aquilo que Ele tem. Certa vez eu estava em Nova York, meu filho morava lá, e eu visitei um lugar que eu achei encantador. É um pequeno, mas não tão pequeno, shopping do Trump. E aquilo é tudo de ouro, tudo dourado, não sei se é ouro verdadeiro, mas você entra ali e você fala: será que eu posso entrar nesse lugar? É tão bonito, é tudo quase que perfeito, e às vezes a gente entra para um lugar desse e fica iludido: puxa vida, se eu pudesse ter isso. Meus irmãos, nós temos a eternidade com Deus, um palácio de ruas de ouro. E no momento da nossa salvação, Deus nos tornou capazes de ter tudo aquilo que Ele tem. E sabe o que Ele deu mais? Deu a morada eterna. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Parou? Pensar nessa promessa? Jesus disse: onde eu vou estar, e Ele está hoje na eternidade à destra de Deus, Ele diz: aonde eu vou estar, vocês também estarão. Meus irmãos, nós temos que parar e olhar para essas promessas do quanto Deus nos deu.
Mas eu não vou parar aí, não. Ele nos deu a proteção eterna. Sejam as vossas vidas sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque eu disse, não te deixarei, não te desampararei. Hebreus 13, 5. Ele nunca nos desampara, meus irmãos. Deixa eu ver, não. Alguém pode abrir para mim aqui, por favor? Ele nunca nos desampara, sempre temos a proteção de Deus. Às vezes nós pastores vamos visitar alguma ovelha que está lá num desespero. Você viu como é difícil? Você viu? E a gente visita uma ovelha e ela diz, pastor, Deus esqueceu de mim. Nunca diz isso. É você que esqueceu dele. Ele nunca esquece de você. Conseguiu? Obrigado. Deus nunca se esquece de nós. Voltemos à grande ideia do início. Não há maior bênção que pertencer à igreja comprada por um preço incalculável pelo seu dono, Jesus Cristo. E agora? Agora vamos apertar o cinto de segurança, que o voo começa a ser agora bem turbulento. E a responsabilidade nossa diante de tudo que nós apresentamos até agora? E a nossa responsabilidade? Se a igreja é a noiva de Cristo, nós temos que torná-la, a igreja, uma noiva bonita. Vocês já viram noiva feia? Já fez vários casamentos já aqui, Hilário? Não tem noiva feia. Por mais que ela seja desprovida de beleza, o pessoal dá um trato lá, coloca aquele reboco no rosto e alguma coisa a mais, e você olha e fala, será que é ela? Não existe noiva feia. Jesus Cristo tem a igreja como a sua noiva. E a noiva de Cristo somos nós. Ou melhor, a igreja, a noiva de Cristo é você, sou eu. E nós é que embelezamos essa noiva. Embelezamos com a nossa vida. É nossa tarefa tornar a igreja do Senhor Jesus atraente, uma noiva bonita, para que as pessoas possam ver essa noiva e ter interesse por ela. E essa noiva é a igreja. Nós precisamos exalar o perfume do noivo, exalar o perfume do dono dela, que é Jesus Cristo. Como que exalamos o testemunho da pessoa de Cristo? É a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida, aonde você estiver. Seu vizinho sabe que você é um crente? Você exala o perfume de Cristo ou não? Eu gosto de lembrar de algo que aconteceu na Piba. Hilário, uma pessoa, um casal se converteu e ele deu testemunho diante da igreja. E eu falei, por que vocês estão aqui? Ele virou e falou, pastor, está vendo aquele casal lá, aquela família? São os meus vizinhos. Eu quero que a minha família seja igual a deles. Perfume bom? Que belo perfume. O que o seu vizinho fala de você? Será que o vizinho sente o perfume de Cristo através de você, que pertence à igreja, à noiva de Cristo? Olha as nossas responsabilidades. Somos luzes, somos pedras bonitas e limpas de um edifício chamado igreja. Essa é a nossa grande responsabilidade. Vocês viram que até agora nós falamos maravilhas do que Deus oferece aos crentes, aos que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós vamos entrar no perigo do que nós chamamos de secularização. A secularização, meus irmãos, é um modo de vida e de pensamento em referência a Deus e à igreja totalmente, eu diria, feia, empanada. A secularização faz com que a gente goste mais de novela da Globo do que culto de oração. A secularização
faz com que lá no seu serviço você use o mesmo linguajar dos seus colegas. A secularização faz com que você comece a beber determinadas bebidas que não é concernente com alguém salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A secularização faz com que você procure uma igreja que não pega muito no seu pé, que não pega contra o pecado. A secularização é um comportamento sem nenhum impacto de diferença na sociedade mundana. Alguém diz para você, você é crente? Sim. Ele fala, não parece. Talvez secularizado, já dominado por esse mundo. Ouvia de um grupo aqui em Atibaia de crentes que se encontram para jogar futebol e depois vão para um bar e bebem. Vida secularizada, vida parecida com a do mundo, totalmente contrário. A secularização leva a igreja a ser um clube social, não o corpo de Cristo. É um clube onde nós nos encontramos, nos sentimos bem, o pessoal lá não fala palavrão, o pastor é muito joia, mas não há um envolvimento com a igreja. Você pode ser membro dessa igreja, uma igreja extremamente atuante, e ter uma vida secularizada. Às vezes surge um mutirão para fazer algum trabalho, tem uma cozinha aqui, e talvez a chefe da cozinha, que precisa de irmãs para ajudar, não tem. Porque tem uma vida secularizada. Por que eu tenho que ajudar os outros? A secularização leva a igreja e as ovelhas a perderem a responsabilidade em termos de serem ovelhas. Cuidado, meus irmãos, com a secularização e fazer com que você seja igual aos lá de fora. Esse é o perigo. E a secularização atinge também pastores, Hilário. Atinge muitos dos nossos colegas. Atinge aqueles pastores que estão sempre cansados e esquecem que as ovelhas também se cansam. Aqueles pastores que não sentem a necessidade e não gostam de sentirem o cheiro das ovelhas. Hilário gosta de ovelhas, eu sei disso. É tão gostoso, meus irmãos. Pastores trancafiados em seus gabinetes, enquanto suas ovelhas são atacadas por toda forma de secularização, vivendo bombardeados, e os pastores lá, nem aí, eu não tenho tempo para isso. Pastores que perdem a mais eficaz forma de aplicar as mensagens pregadas quando fazem uma visita. Meus irmãos, uma das coisas que eu gosto muito quando eu aqui pastoreava, fazia a visita, é quando as crianças vinham, oi pastor, mostra o seu quarto para mim. Eu ia lá no quarto, sentava com eles no chão, e eles começavam a mostrar os brinquedos, eu dava nome aos brinquedos, investia um tempo de 10 minutos com aquelas crianças. Sabe qual a recompensa? No domingo, primeira pessoa que ele queria ver é o pastor. E às vezes subiu no púlpito para conversar comigo. Não é gostoso, Hilário? E é nessa visita que você vê a família e você começa a ver o comportamento dos filhos e de repente você chama aquela mamãe e papai do lado, olha, cuidado, preste atenção. Você aplica a mensagem da palavra de Deus. Pastores, cuide bem das suas ovelhas. Eu sei que Hilário cuida bem, mas tem pastores secularizando o seu ministério, se isolam das ovelhas. Cuidado, meus irmãos, não se enganem. E essas ovelhas secularizadas vão para uma festinha e não parece uma festa de crente. Ai, pastor, eu fiz essa festa, mas sabe, vai vir uns colegas do trabalho e eles bebem. Então eu vou providenciar uma bebida para... O quê? Eu vou fazer uma festa secularizada. Aqueles que não representam a igreja quando entram numa partida de futebol.
não representam a igreja com seu vocabulário, não representam a igreja com as suas prioridades. Tudo a igreja em segundo plano. Não representam a igreja porque dizem que são, mas não são. Para esses, a palavra de Deus diz que melhor seria se você amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar, sendo um péssimo testemunho. Um dia vai ser aberto um livro, Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no fogo eterno. A secularização está acabando com a igreja lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Eu creio que o pastor Hilário já alertou muitos irmãos. Existem igrejas e igrejas. Mas a partir do momento que a secularização, o modo de viver de acordo com o mundo, vai tomando conta da igreja, a igreja não causa mais impacto no mundo. Não causa mais. Já não trazemos mais gente à igreja, porque o meu vizinho não sabe que eu sou crente. Em Atibaia, um dia aconteceu um fato muito interessante. Apareceu uma visita lá. Depois do culto, comecei a conversar com ele e perguntei: onde você mora? Aí ele falou o nome da rua. Eu falei: peraí, tem um irmão da igreja que mora nessa rua. Aí procurei e achei o nome. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Ele veio: esse senhor mora na sua rua. Ah, sim, eu conheço ele. Aí o visitante falou: mas não sabia que ele era crente. Uau! Aquele homem desapareceu. Eu conheço ele, mas não sabia que ele era crente. Certa vez, lá em Cuba, nós fizemos várias viagens missionárias, e eu assisti uma mensagem num pastor cubano muito interessante. O título da mensagem era o seguinte: cuidado, há sempre alguém na janela olhando para você. Cuidado, há sempre alguém na janela olhando para você. E ele contou que domingo de manhã ele saía, tudo bem arrumadinho, a esposa e 2 ou 3 filhos iam pela rua andando, porque lá não tem carro, é difícil a situação. E um dia alguém parou, falou: onde o senhor vai todos os domingos? Ele falou: eu vou à igreja. Aí o pastor falou: mas por que você está fazendo essa pergunta, onde eu vou? Ele falou: porque eu fico lá na janela, lá em cima da minha casa, olhando para vocês todos os domingos. E eu acho tão bonito, você, sua esposa e os filhos, todo bem arrumadinho. Vocês me causam uma impressão tão boa. Por isso que eu queria saber para onde vocês vão. Cuidado, há sempre alguém na janela, olhando para você. Essa é a nossa grande responsabilidade, meus queridos. A igreja, dádiva imerecida de Deus para a nossa sobrevivência num mundo tão hostil. Por isso eu quero deixar uma palavra final aqui, meus irmãos. Amem a igreja. Você não merece a salvação, eu não mereço a salvação, mas Deus nos deu a salvação graciosamente. Se nós tivéssemos ideia de como é o céu, a nossa vida seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Se nós tivéssemos ideia da riqueza que nós vamos receber, da herança do Deus que é dono de todas as coisas, nós não teríamos essa vida raquítica espiritual que às vezes temos. Valorizem a igreja, meus queridos irmãos. Vivam a igreja, não abandonem a igreja, se envolva na igreja, ajude a igreja, faça com que o perfume do Senhor Jesus Cristo, através da igreja, exale nesse bairro, porque o que nós recebemos dele é muita coisa, é bênção sobre bênção. Eu costumava dizer lá na Piba que eu sou igreja futebol clube.
Como eu amo a igreja, meus irmãos. Talvez Hilário seja como eu. Hilário, eu oro direto. Eu estou dirigindo o carro, estou pensando na igreja aqui que vão pregar, qual é a exortação que a igreja precisa. Eu vou deitar a igreja, eu levanto a igreja. Nós pastores agimos assim. Por quê? Porque a nossa vida é igreja. E Deus deu a Hilário esse rebanho. E o Hilário vai dar conta diante de Deus esse rebanho. Por isso que o Hilário vai ser sempre um pastor que jamais vai fugir da palavra. Eu apresentei para vocês o que é a igreja e a bênção que é a igreja nas nossas vidas. Agora, a aplicação é sua. Como você vai continuar vivendo para com essa igreja maravilhosa que é o corpo de Cristo? A responsabilidade é sua. Pastor, eu tenho um vizinho que é terrível. Use criatividade. Às vezes, eu já tive vizinho ruinzinho. Eu só vou contar a última experiência que aconteceu. Nós estávamos em São Paulo, um sobrado muito pequeno, e eu preguei uma cesta de basquete, tabela de basquete na parede, para os meus filhos baterem bola na calçada, e era nossa calçada, para eles se divertirem um pouco, porque a casa não tinha quintal. A Cida engravidou ali nessa casa. Quando ela estava na cozinha, eu tinha que sair, porque não cabia dois. Os meninos começaram a jogar bola, primeiro dia. Nisso saiu o vizinho, pode parar. Por que, moço? Porque eu não quero que bata a bola. Sim, mas aqui é a nossa calçada, não interessa, pode parar. Os dois filhos entraram e um mais esquentadinho, que é o Eduardo. E eu vou orar para Deus matar esse velho. Aí entra a dona Cida e fala, peraí, vamos devagar, nós chegamos agora, é um casal idoso, não mata o velho por enquanto, não. Aí a dona Cida, eu não gosto que fala dona, a Cida teve a excelente ideia, fez um bolo. Agora, eu faço essa brincadeira com a Cida para fazer uma comparação com o outro bolo. Ela fez um bolo de caixinha, aquele bolo para tomar um cafezinho à tarde, com um café com leite, né? E mandou para o casal, era só o casal de velhinhos, mandou o bolo. Olha, estamos chegando aqui, queremos ser bons vizinhos, tal, mandou o bolo. E fui lá, tirei a cesta de basquete. Não ia ter mais jogo de basquete ali, porque o velho não queria. Passaram-se acho que 3, 4, 5 dias, a vizinha vem com um bolo. Sabe qual era o nome do bolo? Floresta Negra. O bolo predileto daquele que queria matar o velho. Quando a mulher entra com aquele bolo, logo nós imaginamos, essa mulher pagou uma fortuna esse bolo, enorme. Era o bolo que Eduardo e Fábio mais gostavam, aquele bolo de chocolate. Aí vamos saber quem era a mulher. Ela era a maior especialista do bairro em fazer bolos. Olha como Deus faz as coisas. Resumindo a conversa, o velho não morreu. E saímos de lá. E aquele casalzinho chorou com a nossa saída. E ficou ali o testemunho que nós não sabemos que vai acontecer amanhã. Mas nós tivemos que abrir mão de um direito que nós tínhamos. A calçada é minha. Aqui eles vão jogar bola. Não. Abrimos mão. Sabe por que nós abrimos mão de direito? Porque aquele que nos salvou se esvaziou de si mesmo, abriu mão de todo direito para que nós fôssemos salvos e não fôssemos condenados. Meus irmãos, vale a pena obedecer ao Criador, o dono da igreja, o nosso dono. E que Deus abençoe esta igreja. 30 anos, daqui a pouco mais, 10, 40, 50, mas que o perfume de Cristo seja exalado nesse bairro
através da vida de cada um de vocês. E que o Senhor cuide bem de vocês e cuide bem deste homem. É um servo de Deus, compromissado com a verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.